Esse podcast foi proporcionado pela Lei Federal 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. Bom, sejam bem-vindos, nós estamos começando mais um programa Rádio Quadrinhos e hoje nós vamos conversar com o quadrinista e animador Marcelo Branco. Branco, te apresentar como quadrinista e animador mesmo, mais do que cartunista, acho que é isso, né? Isso mesmo, quadrinista e animador, tá ótimo. Porque assim, acho que você nunca teve muito o lance da charge, do cartoon, nunca foi tanto sua praia não, né? Essa coisa assim. Não, na verdade, só quando brincando, né, na primeira infância, e a gente fazia isso intuitivamente, mas eu nunca desenvolvi a linguagem do cartoon propriamente dita, não. Seu interesse ficou mais no quadrinho, mas até coisa mais longa, né, de preferência, com a elaboração de páginas, umas coisas mais longas mesmo, né, assim, preferencialmente, né? Quando a gente está começando, né, primeiro como leitor, depois daquela vontade de produzir também, a gente ainda adolescente, acha que vai fazer já um épico, né? Tem ideia de fazer o quadrinho de 100 páginas, aí depois você desiste lá pela 10ª, que você vê que realmente é melhor você treinar primeiro a tirinha, uma página, para depois avançar, né? E aí isso demora um tempo para aprender, mas a gente aprende de forma autodidata, né? Então é por aí mesmo. Isso. E leituras, assim, primeiras leituras de quadrinhos da infância, não só quadrinhos, assim, mas em termos de imagem. Nossa geração também, assim, televisão chamava muita atenção, porque tinha pouca coisa e a gente tinha meio que aproveitar, né, aqueles desenhos. Às vezes tinha algum outro desenho japonês interessante, umas coisas, às vezes, de humor de Hanna-Barbera, uns preferiam Warner, outros desenhos mais na linha He-Man, Thundercats, um pouco depois. Mas em termos Legal. de imagem, assim, de quadrinhos e tudo, o que foi que te marcou, assim, primeiramente? Que te fez, assim, ter um interesse? Toda criança desenha, mas, assim, alguns de nós, não sei se a gente continua criança, mas a gente continua desenhando. Muita gente, a maioria das pessoas para de desenhar. O que te fez, assim, continuar desenhando? Não, assim, não para de desenhar. Legal. Eu tenho pensado muito nisso, assim. Em 2018 eu fiz um documentário do F7 20 anos e eu começo falando que eu nasci em 1973 e logo comecei a perceber o movimento. Uma brincadeira, né, dessa coisa da arte sequencial, que está presente desde a primeira infância mesmo. As primeiras referências a gente lembra da propaganda, né, do cigarrinho Pelé ali, como que chamava, né? Não Essa lembro o coisa nome, mas eu lembro da publicidade. Uma imagem marcante essa ficou, né? bem marcante. Um Mas símbolo de uma época, né? eu lembro, assim, do finalzinho dos anos 70, ainda criança, e do início dos anos 80, de ganhar uma caixa de quadrinhos com Turma da Mônica, Zero e Disney, de uma prima, que também foi a primeira que me levou ao cinema, assim, uma prima madrinha, eu brinco que é tipo uma madrinha, fada Legal. madrinha, né? E aí, ali começa já a ler imagens antes de ler palavras, né? Então, a gente bebeu muito primeiro na fonte da Hanna-Barbera, eu acho, sim. E depois, realmente, nos anos 80, quando você conhece ali esses primeiros super-heróis que a gente teve acesso com uma animação, às vezes, até mais econômica, né? Mas a gente realmente desperta esse interesse e a vontade de fazer algo nosso também, né? Mas eu me lembro do primeiro quadrinho de super-heróis, foi do Homem-Aranha, depois muita coisa de Vingadores, Capitão América, até saturar um pouco essa linha e aí começar a conhecer, né, as graphic novels, Sandman e tantas outras, né, as brasileiras. Ali deu para ver, foi um momento que dá para perceber que dava para a gente também buscar uma linguagem própria, que a gente não precisava ficar só, né,
como leitor, que também poderia começar a criar alguma coisa. E foi por aí. Tem muita influência, como você disse, He-Man, Thundercats, né? Das versões originais. E é até legal, hoje em dia, você revisitar, ver novas versões que o pessoal tem lançado para reapresentar para essa nova geração, né? E dar continuidade nessa questão sempre também, esses em especial, sempre teve o lado dos brinquedos, né, do marketing, que agora, inclusive, é muito mais avançado, né, a cultura geek. Então, quadrinhos, eu brinquei muito ali na infância, não consegui parar, né, como você disse, mas depois, já buscando um caminho profissional, eu fui mais para o lado das oficinas de animação e logo deu para encaixar as oficinas de quadrinho também. Então, durante um longo período, eu estive direcionando, né, dirigindo a criatividade de crianças e jovens. Ali eu estava atuando com um olhar para que eles conseguissem o que eu não tive acesso na minha infância, né? Alguém que direcionasse para que tivesse início, meio e fim, né? Uma produção completa. Então, ali a gente mostra para as crianças e os jovens como concluir um roteiro, como fazer umas vozes, né? E depois a edição, para finalmente completar. Então, eu sempre trabalhei muito o formato de 1 minuto para que eles conseguissem fazer algo completo. Por exemplo, em 2015, quando eu fiz um vídeo, uma animação chamada WhatsApp, escrito errado mesmo, né? Era uma rotoscopia, né? Uma vontade que eu tinha, você lembra lá da época do Café Umbral, que a gente achava que dava para fazer, ainda não tinha estrutura na época para aquilo, em 1999. Era bem ousado. Foi um ensaio bem legal, né? A nossa intenção de fazer um filme de animação de 15 minutos. Quantos milhares de desenhos que a gente teria que fazer, né? Precisava de ter filmado com uma iluminação adequada, que a gente não tinha acesso na época. E eu revisito a rotoscopia em 2015. Aí eu levei para uma oficina de animação. Levei os quadros já impressos para as crianças fazerem o desenho por cima, né? E nisso eles conseguiram fazer uns 20, 30 desenhos durante uma semana. Mas eu precisava de 1.800 desenhos para fazer 1 minuto. Então, ali depois eu vou eu mesmo para o digital, né? Para não precisar de ser no papel, eu já fui direto para o digital. E foi uma animação muito legal, porque ela não tinha diálogos. Então, aquela coisa que nós aprendemos muito com o Festival do Minuto, né? Essa síntese do minuto, eu criei ali uma história sem diálogo, e isso foi legal porque ela entrou em festivais em vários países, até Paquistão, Austrália, países, culturas bem diferentes, mas que tinha a ver com o vício digital. E os quadrinhos, nessa trajetória das oficinas, teve um momento que eu falei, nossa, eu preciso voltar a fazer quadrinhos, eu não estou fazendo quadrinhos. E aí começou a surgir algumas oportunidades na área institucional. Eu fiz em 2018 um quadrinho para o DEMAI, para a prefeitura, que foi bem legal, porque foi uma nova versão da Turminha do Cerrado, e aí eu podia inserir alguns personagens das minhas oficinas de animação, a própria Onça Pintada, que eu estou usando da animação Eta Bicho Homem, o Lixo Homem, que era um personagem de uma animação sobre reciclagem, entrou como um vilão nessa história. Então eu fui amarrando o que eu já tinha de bagagem das oficinas de animação com essa nova oportunidade de voltar. Aí, com essa história da Turminha do Cerrado, teve uma primeira edição de 15.000 exemplares, depois no ano seguinte eles fizeram mais 15.000 e distribuiu, essas 2 edições foram distribuídas para as escolas municipais de Uberlândia. E logo veio a pandemia também, né? Nesse momento eu já estava fazendo quadrinhos para o Instituto Alexa, eu crio a turma do Instituto Alexa. Então a gente está tendo uma oportunidade de aplicar o que a gente
foi criando de bagagem, né, que eu chamo de banco de memória audiovisual. A gente consegue aplicar isso em mensagens de direitos humanos, em mensagens ambientais, de patrimônio histórico, desde que tenha uma liberdade de criação, né, que a gente consiga ali usar os recursos para colocar o tempero certo numa história que, mesmo que seja corporativa, ela possa divertir e educar, né, também. Até que, enfim, eu volto agora, né, em 2018 também, eu escrevo o livro Abemigas e o Poder da Mente como uma ficção infanto-juvenil, mas está nos planos de isso virar quadrinhos. E agora, em 2021, eu lancei a HQ Além Túmulo, Michael e Washington. Michael e Washington era uma animação que eu tinha feito em 2006, na época do Animamundi Web, que a gente tinha que fazer animação em Flash com até 2 megas. E ali foi um ensaio. Na época a gente gravou as vozes, eu fiz as vozes, o Passos Júnior ajudou, e era uma animação de 3 minutos, e na época ela não entrou no Animamundi Web, mas entrou uma animação de oficina com desenho de criança, que isso também sempre foi muito legal de poder destacar, né, que a estética original da criança, ela tem muito valor, não é para todo mundo querer desenhar como os artistas da Marvel e da DC, né? Então, tantos anos depois, eu resgato a história do Michael e Washington, 2 meninos gêmeos que moravam nas ruas, e vou aprofundar nessa história, com vários rascunhos que eu já vinha guardando ao longo de vários anos, e aí agora, através da Lei Aldir Blanc, num edital estadual, que aliás foi o Chico que me falou na época desse edital, e realmente foi muito legal, porque eu pude usar o conhecimento que eu já vinha trabalhando com essas HQs corporativas, institucionais, mas ainda para o público infanto-juvenil. Agora eu pude trabalhar uma linguagem que eu realmente já vinha ensaiando mentalmente há muito tempo. Então, eu adotei bem a linguagem de Minas Gerais, valorização da nossa cultura. Então, a história se passa um pouco em Uberlândia, um pouco em Belo Horizonte. Legal. Eu faço uma homenagem ao Aleijadinho, que entre os 12 profetas de Aleijadinho, era uma animação de 2012, se não me engano, que eu fiz em Congonhas. Aí eu utilizo ela dentro, mas agora desenhada por mim, não mais pelas crianças, né? Mas eu utilizo parte desse universo das oficinas F7 de animação nos quadrinhos. E aí tem ideias para continuidade. No final, eles vão para São Tomé das Letras, vai entrar Ouro Preto. Eu quero que um pouco do que eu conheço. Eu não conheço além. Mistura tudo, né? Tudo, todas as referências. Deixa eu te perguntar, quantas páginas tem esse seu último trabalho do Michael e Washington? Tem quantas páginas esse? Ele ficou com 80 páginas no formato... A sua história mais longa? Oi? É a sua história mais longa até agora? Sim, um quadrinho, ela é a mais longa. A Bemigas de 2003 foi um ensaio ali, eu voltando para o quadrinho. Depois acho que é importante a gente lembrar que a gente tem uma história, né, com Roça Nova, com Rabo de Galo. Sim, vamos falando de tudo, vamos falando. A gente vai e volta, sem... legal. Não precisa ser cronologicamente correto, não. A gente vai viajar. Então, mas eu queria te perguntar isso pelo seguinte. Você falou do livro também, que você acabou escrevendo um livro, né, desse universo da Bemigas. E assim, a gente estava falando sobre as leituras de infância e adolescência, e a imagem, né, assim, captura a gente, tem uma força muito grande, né, assim, um desejo de desenhar igual alguém ou de outra forma, e tem isso tudo. Mas e quando a gente começa a ler super-heróis, por exemplo, foi acho que a primeira vez que eu prestei atenção que assim, alguém escrevia e alguém desenhava, que isso ia acontecer de forma separada. Antes li assim, Maurício de Souza, por mais que tivesse roteirista,
o desenhista, arte finalista, até fosse mais dividido, eu não parava para pensar muito nisso, assim, era um trabalho pronto. E aí, depois a gente percebe isso, que tem a relação do texto e da imagem, e da narrativa que você tem que construir, porque mesmo que seja uma história em quadrinhos que não tenha diálogo, balões de fala, tem uma história sendo contada, você tem que escrever isso de alguma forma. E como que foi para você, assim, é mais difícil a questão do texto, assim, se é mais ligado na imagem, se é mais fácil você contar uma história com imagem, ou você acha que o casamento mesmo é que interessa, assim, para você, assim, o texto com a imagem mesmo? Eu gosto muito do planejamento, para eu ter já aquela ideia de que o meio da revista vai ter uma página dupla, eu preciso de ter ali Legal. um planejamento prévio. Então, eu aprendi muito assim, a evitar um acúmulo de informação que a gente vê muito no mangá, que às vezes precisa de uma letra muito pequena para caber tanta coisa numa página. Isso eu admiro, eu bebo na fonte do mangá, mas eu não gosto de quadrinho muito apertado, com muita informação na mesma página. Eu gosto do que respire, que tenha um espaço para leitura, para contemplar a imagem, o texto, sem forçar muito informação. Tem que ter um equilíbrio ali que a gente aprende com o Scott McCloud, né, com Jack Kirby, e no escrito a gente eu acho muito legal quando tem a dupla, né, igual a gente aprendeu lá atrás com Stan Lee, cria o argumento, o outro cria o roteiro, o outro desenha. É um trabalho de editora, né, que requer uma dinâmica, uma rotina de trabalho. No mangá isso me parece, eu não tenho muito acesso, mas parece que os desenhistas têm uma rotina frenética, né? A gente não está nessa pressão, nesse ritmo. Até seria legal que estivéssemos, mas a gente não tem uma estrutura mercadológica para É, produzir mensalmente, como a gente gostaria lá no para dar início. vazão para produção também, né? Senão não adianta produzir para pôr na gaveta também é complicado, né? Agora a gente tem o recurso do digital, né? Você poder publicar o e-book, mas mesmo assim precisa de marketing, Google Ads, né? E Facebook Ads e assim por diante. Amazon Ads, né? Tem toda uma estrutura por trás, não é só publicar também. Mas me interessa muito escrever e desenhar junto ao mesmo tempo, justamente para ter esse domínio ali do rascunho. No rascunho do planejamento das páginas, ali está o momento mais importante, mais do que a arte final, mais do que a conclusão. Se não tiver legal naquele momento, dá tempo ainda de você voltar atrás, refazer o roteiro, trechos desse planejamento e conseguir executar, né? Pelo menos na produção de HQ, né? O cartoon aí já é outra área, né? É outra Sim, dinâmica. sim, sim. Mas nos quadrinhos eu acho muito importante esse planejamento do esboço ainda, né? O roteiro surgindo dentro de um esboço. Então a gente tem aprendido muito, por exemplo, com as séries, né? Eles criam o arco, às vezes a gente queria contar tudo de uma vez, agora a gente já sabe que não, eu preciso só, no Além do Túmulo, eu lanço a história tem início, meio e fim, dentro dessas 80 páginas, mas eu lanço pequenas informações que vão poder gerar outras histórias para que isso seja contado ao longo de um arco mesmo, né? Não é algo que dê para a gente já trabalhar tudo de uma vez. Se Então, você pretende continuar esse Michael Walsh? Você pretende fazer também, mais? Ah, legal. também. Eu tenho bebido muito também na fonte dos alienígenas do passado, que eu acho que faltou no filme Eternos, o pessoal conhecer mais ali o programa do History Channel, com o George Tsoukalos, com o Eric Van Daniken, que escreveu Eram os Deuses Astronautas, porque hoje já tem muito mais informação, né? Quando o Jack Kirby criou os Eternos, ele se inspirou no livro Eram os Deuses Ah, não Astronautas. sabia disso, não. Mas depois disso já Caramba, tem né? muito mais informação, e eu estudo essa parte agora, assim, espiritualidade e história alienígena mesmo, assim, a gente
vai entrar nessa conversa aí de intraterreno, extraterreno. Então, ainda falta muita coisa para que eu já tenho os rascunhos para contar. Michael Washington, Dentro desse universo do Michael Washington, você vai continuar trabalhando nessa... Eles, tem o Estivador, você vai lembrar do Estivador, era um personagem... Gosto mais de história, sim, sim. Ele volta, agora eu já conheço ele um pouco melhor. Durante o dia, ele não é tipo... O Clark Kent usava só o óculos para disfarçar, né? Ele atua da seguinte forma: o Estivador, durante o dia, ele é uma criança com paralisia cerebral, não se comunica. Quando ele dorme, aí ele se desdobra espiritualmente e aí ele assume essa identidade de uma vida anterior. Ele é poderoso, mentalmente ele tem muito poder e ele atua, podemos comparar, né, com o sonhar. Ele atua nesse plano astral durante o sono. E ali ele encontra com o Michael Washington e tem uma relação que vai começar bem antes, né? A história do Estivador começa na época dos Inconfidentes e eu vou explicar isso futuramente. A história do Michael Washington tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, com o incidente de Roswell lá, né? Da queda das naves, da Área 51, tem a ver com isso. Mas agora tem que voltar no tempo para poder resgatar essa origem, para explicar o porquê que eles passaram por uma situação de... lembra como chama o personagem do Mike Mignola lá? O Hellboy tem essa relação, uma coisa mística e com a Segunda Guerra Mundial, né, cara? Que tinha história de que os nazistas faziam umas invocações lá. Mas eu não sei direito, assim, muito pouco também, vi só um dos filmes, mas tem essa relação. Interessante. Tem muita coisa, Chico, que eu tenho percebido que intuitivamente a Marvel também utilizou muito isso, né? O Caveira Vermelha, o uso do cubo, né? Ali tinha realmente uma interação que, de fato, há registros que aconteceram de algo de sobrenatural, que os russos também usaram, né? Telepsiquia, paranormalidade, os americanos, os russos e os nazistas também usaram. Então, no nosso caso, por exemplo, no Além Túmulo já dá para perceber, nós temos o Esquadrão Sentapua. O Sentapua foi a esquadra brasileira, né, dos aviões na Segunda Guerra. Mas no plano astral, ela é uma esquadra de naves alienígenas. Aí já é outra história bem maior, assim, para a viagem poder avançar depois nas próximas histórias. Eu realmente tenho o projeto da continuidade. Nos próximos, provavelmente, vai chamar só Além. O Além Túmulo é o nome da cidade espiritual, onde o Michael e o Washington vão chegar. E aí, no primeiro número, eu apresento os clãs, porque tem clãs de zumbis, de vampiros, de lobisomens, os magos negativos, e aí eu cito o grupo terrorista dos Majestosos Dragões e a Agência Tênebres, que é comandada pelo Coronel Deletério. Então, é muito inspirado nas caveiras mexicanas, porque são os obsessores, são espíritos que atuam de forma invisível e eles podem interferir na vida do indivíduo e de todo o planeta. Antes que a gente mude de assunto, me fala, como que faz para adquirir esse trabalho seu, esse último quadrinho do Michael Washington, Além Túmulo? O Além Túmulo, a gente fez uma tiragem de 1.000 exemplares, 200 exemplares a gente mandou para a Biblioteca Estadual e de lá eles distribuem, né, para os municipais. Legal. Como parte de contrapartida do projeto da Lei Aldir Blanc. E a tiragem, né, uma parte já também foi distribuída aqui localmente, tem mandado para alguns
parceiros, pessoas da área dos quadrinhos, e está disponível para venda física e digital na Amazon e no Mercado Livre também. O Mercado Livre surge por conta da CCXP. Teve um treinamento para os trabalhos selecionados, o Além Túmulo entrou no Artist Valley, né? E ali eu aproveitei esse mini curso para disponibilizar também no Mercado Livre. Aí eu criei uma parceria com os Correios, e aí tem o envio, registro módico, né? Literatura, nós temos esse recurso, sai menos de R$ 10 para qualquer lugar do Brasil. Então, isso torna, né, um pouco mais viável a missão, porque os produtos, hoje, nós temos o acesso para vender, mas a limitação, às vezes, está no frete, né? E Sim. com esse recurso, eu acho importante registrar que vale a pena a gente utilizar Até para preservar esse recurso, né? Porque não sei se as coisas estão mudando tão rapidamente, né? Para pior em alguns aspectos, é bom prestar atenção nisso, porque se não tivesse registro módico, para o produtor independente, assim, fica bem complicado de distribuir nacionalmente, né? O SEDEX sai mais caro que o produto. Mais caro que o produto, justamente. Fica complicado. Ô, Branco, mas deixa eu te falar uma coisa. Já que você falou do estivador, dos fanzines, vamos recuperar um pouco essa época aí foi o Rabo de Galo, né? Mais assim, que foi um fanzine, uma publicação que a gente fez que, junto com o Valtênio, né, o saudoso Valtênio, grande amigo da gente aí, de todo mundo, na verdade. E, assim, entre outras pessoas. E foi um fanzine que a gente envolveu, assim, eu acho que a cena daquela época de quadrinho do Uberlândia, praticamente todo mundo, assim, né? Ou, sei lá, pelo menos a metade, assim, das pessoas. Os outros é porque talvez não tivessem afinidade com essa coisa do fanzine, tivesse mais uma outra onda, desenhando outras coisas. Mas, assim, foi uma coisa que envolveu muita gente, né, cara? E aí você teve essa experiência, bem ou mal, assim, como editor, né? A gente foi editor do fanzine. Foram só 2 números e tudo, mas a gente fez assessoria de imprensa, a gente foi editor, a gente fez a diagramação, a gente foi atrás de patrocínio para conseguir a impressão, tudo isso. Além disso, assim, a experiência da gente poder, num fanzine, assim, publicar uma história ou muito escrachada, quem quisesse, ou muito experimental, sem um desejo de ser uma coisa narrativa certinha. E, assim, da minha parte, foi uma experiência bem legal, assim. Eu queria que você falasse disso. E, sobretudo como autor, mas esses outros aspectos também que a gente vai... Realmente, um pouco antes disso, né? Acho que nós todos éramos fãs ali do Valtênio, do Maurício Ricardo, nas tirinhas do jornal Correio de Uberlândia, né? Tinha também o Roberval Coelho, e depois entrou o Fernando Duarte, o Luciano, mas o Valtênio, principalmente, né, aquele estilo próprio dele, sempre foi uma inspiração local, né? Porque a gente tínhamos, né, o Chiclete com Banana nos anos 80, aquilo ali já era um impulso para a gente buscar essa identidade própria, né? E depois, quando a gente conhece o Valtênio pessoalmente, e aí aquela coisa de fã que vira amigo, né? Realmente um momento muito especial. E eu até estou me lembrando aqui, eu estou com uns rascunhos prontos dessa época. Tem muita coisa aí que eu quero eu me lembro brincar. de uma história que você começou a fazer dessa época do cara que queria parar de fumar. Estava ficando bem legal. Que Essa tinha aí uns tem mais espíritos a ver com obsessores já ali também. Eu ali tem lembro bem dessa história. Nico e a essa Tina, isso. e a Tina, né? Eles vão estar presentes no futuro no Além Túmulo. Eles já estão nos roteiros, assim. Eu já tenho escritos naquela história. Mas no Rabo de Galo eu utilizei uma história do Refúgio, que era uma coisa meio intergaláctica, assim, né? A gente não faz por querer, mas lembra o Galactus, né? Lembra essa coisa. Devorador de mundos. O Devorador de Mundos. E o Estivador, né? Que era uma pessoa que está presa
antes falava-se manicômio, né? Nem é mais essa expressão, mas ele contando um passado heróico que ninguém acreditava, né? Então eu revisito ele agora no Além Túmulo. Mas realmente aquele momento do Rabo de Galo, que aliás esse nome, né, tem a ver com a bebida, o Valtênio que deu esse nome, eu acho. Uma coisa do Valtênio. A gente teve um momento de muito aprendizado, né, Chico? Porque, como eu disse, a gente não envolveu todos os produtores daquele momento. Tinha um pessoal que estava indo mais para o lado da estética da pintura digital já, né? Bem pioneiro nessa área também, a Nectar, né? Já tinha uma produção, mas a gente ali brincou com poucos recursos. Eu estou com um rascunho pronto, porque a gente, às vezes, estava editorando ali no PageMaker, que nem existe mais, e aí perdi o arquivo e precisava de espaço, e era um momento de aprendizado que eu quero depois compartilhar isso um pouco, porque a nova geração não sabe o que é um zip drive, né? Não, cara, mas eu me lembro da gente ir para escanear em outro lugar, assim, no momento antes do Rabo de Galo ainda, eu acho que era o Fábrica que a gente estava fazendo, onde entrou o Refu. Da gente O foi para Fábio. escanear e voltava com, assim, com o bolso, com um monte de disquete, tinha que particionar o arquivo da imagem para pôr em vários disquetes, antes ainda do zip drive, assim, imagina se falar disso hoje, nossa, é muito longe, né, assim. Foi um momento de muito aprendizado para todos nós, né? Essa coisa da socialização, de encontrar as pessoas, você articulava, conheci o fulano que conhece ciclano, e ali a gente ia criando um grupo, né, que realmente gerou um momento, um registro ali daquele momento, inclusive Xerox com o Colégio Nacional, né, produzir uma coisa bem artesanal. Aí a gente conheceu o pessoal de Araguari, o Beto Martins e o Valim, né? Então, foi um momento muito especial, de muito aprendizado, né? 99, 2000, foi um momento que a gente estava ali aprendendo mesmo, na prática. Nós não tínhamos outra forma de aprendizado. A gente tinha o livro do Will Eisner, né? A leitura dos quadrinhos, depois que a gente vai conhecer o Scott McCloud, e assim começa a ter um acesso a uma informação mais didática, né? Ele realmente revoluciona, mas até ali é tudo na brincadeira do cantinho de caderno que a gente foi levar essa história para um novo patamar. Foi legal demais. Eu lembro da história do Estivator, quando ele está no manicômio, eu lembro do cara que filmava. Lembro, assim, eu tenho esse trabalho aqui em casa, porque tem muito tempo que eu não olho esse material. Mas eu lembro da frase que ele falava em inglês. Você lembra disso? Cara, I float away, here fix old. Era legal. Muito boa. Bom demais. Que dê sementes que depois a gente pode revisitar, né, cara? Eu acho muito importante a gente ter esses rascunhos e anotações, porque é igual a história do WhatsApp. Eu vi as crianças correndo atrás de pombos na Praça Tubal Vilela há décadas antes, e aquilo já me dava uma ideia de um risco, né, um perigo ali de um atropelamento. E muitos anos depois, com esses rascunhos, eu vou e volto naquela história. E com o Além Túmulo tem sido assim, tem vários rascunhos, muito bem lembrado o Nico e Tina, tem realmente, a gente não pode ignorar essas intuições. Quando a gente anota algo, né, tem que passar, às vezes, alguns anos, a gente volta ali para revisitar. E agora eu acho que está numa época muito legal da gente colocar em prática, né, esse aprendizado bastante autodidata, mas que agora tem muitos recursos que a gente pode trabalhar, né? Eu tenho visto muito quadrinho curto para Instagram, interagindo comigo, umas coisas bem interessantes, umas linguagens novas, né? Que a gente tem que considerar, né? Nesse novo momento, o que a gente pode fazer. O Além Túmulo entrou nessa linha. Eu consegui pegar uma matéria-prima de muitos anos atrás
e transformar ela numa história com início, meio e fim, dentro de uma estética bem legal que eu estou utilizando com o software Clip Studio Pro. Ele é muito parecido com o Photoshop. Ele é japonês, é um software bem acessível e ele disponibiliza uns bonecos 3D. Então, antes ali a gente usava o boneco de madeira ou um boneco para pegar uma referência, para quando vai fazer um desenho mais figurativo também, né? Que era a minha proposta. Então, com esses personagens 3D ali, eu crio a posição, escolho o ângulo de uma forma bem intuitiva e depois redesenhar ali a partir daquela referência. Então, eu estou citando isso para mostrar assim, nós temos recursos novos, né? Bem disponíveis, bem democráticos, e agora a gente tem que dialogar, porque a gente está num turbilhão de informação, né? Coisa que não só o YouTube, mas agora essa linguagem frenética, né, de TikTok e tudo mais, a gente precisa encontrar o público que está na sintonia, né? Da mesma época que a gente conseguiu no ano 2000, 1999, juntar aquele pessoal ali que estava criando, experimentando e geramos o rabo de galo. A mesma coisa agora, a gente tem que visualizar como que nós vamos apresentar, né, nesse novo momento, com tantos recursos e mídias disponíveis, mas ainda continua novos desafios, né? Nós temos novos desafios. Por exemplo, o Além Túmulo, ele foi classificado na CCXP, mas ali foram milhares de concorrentes para 580 vagas. Aí a gente cria uma mesa virtual, tudo online. Foi um registro, uma experiência muito legal estar presente ali naquele panorama. Mas são 580 pessoas só na área do Artist Valley, ainda fora as grandes editoras, Panini, Maurício de Souza. Então, assim, é gigantesco, né? É um evento que eu ainda não consegui assimilar o tamanho que ele é, mas é uma experiência legal, mesmo em plena pandemia, ter esse recurso online de participar é uma experiência, né, nova. Sempre a gente está aprendendo. Agora, sobre a questão da divulgação na internet, assim, você conseguiu esse espaço, foi selecionado na CCXP, que é um espaço privilegiado, um espaço bacana, mas assim, a internet está aí para todo mundo, né? Assim, uma coisa, tem gente que fala que é um oceano, só que tem 20 centímetros de profundidade. Então, assim, tudo tem prós e contras, né? Agora, assim, tá aí para todo mundo, mas só que, assim, você está concorrendo com todo mundo também. Como fazer para chamar a atenção para o seu trabalho? Assim, é lógico que, a princípio, você quer fazer um bom trabalho, né? Logicamente, antes de tudo. Mas, às vezes, um bom trabalho, o cara que faz um bom trabalho, ele não tem muita expertise em divulgação, assim. Isso seria um trabalho de um editor, de outra pessoa. Como que faz para usar a internet nesse sentido? Chico, realmente. Eu brinco que, assim, nós somos homens banda, né? Homem banda que toca todos os instrumentos ao mesmo tempo. Porque a gente está aqui em Uberlândia, criando produções que podem chegar no Animamundi, né? Vão para vários lugares que nós, às vezes, não fomos, mas o trabalho foi. Realmente, essas barreiras, a arte pode quebrar essas barreiras e ter um reconhecimento técnico, um reconhecimento dos pares ali dessa área que a gente ama e quer colaborar. Não é algo. Eu vi ao longo dos anos algumas pessoas achando que a gente faz isso para aparecer, mas não é. A produção é que precisa aparecer, né? A gente quer deixar uma marca, algo que surge desse aprendizado da leitura desde a infância, né? Então, não tem como evitar que a gente busque uma produção própria, mas
até me perdi um pouco aqui, cara. Tranquilo. Não, só pegando o que você falou, assim, essa coisa Só o fio da... de querer aparecer, mas, assim, o trabalho, o seu trabalho, o trabalho de Ah, cada um, sim. você tem Vamos uma lá. identidade, ele tem a ver com a sua identidade, ele é um pouco você. E é lógico que tem uma certa vaidade de mostrar o meu trabalho e que ele chegue para as pessoas. Isso é Sim. natural, né, assim, porque eu acho que o trabalho tem um valor. Legal, agora eu lembrei o fio da meada. É essa questão, né, que nós, por exemplo, na época do Rabo de Galo, despretensiosamente, a gente estava sendo editor, co-editor, sem perceber que estava juntando um conteúdo para virar uma publicação. A mesma coisa, ao longo dos anos, aconteceu, né, de ter que fazer a assessoria de imprensa do próprio projeto, essa parte toda, a gente sempre precisou se desdobrar, né, na elaboração do projeto, na captação do projeto, depois na execução, depois na prestação de contas e assim por diante. Nos últimos anos, eu tenho me dedicado uma boa parte do tempo na questão do marketing digital. Eu tenho aprendido, Legal, legal. não é um universo da publicidade mesmo, né? Às vezes é bem complexo. E, por exemplo, aí agora, recentemente, também em 2021, eu criei uma loja de camisetas, vistaf7.com.br, para começar a ter essa coisa dos produtos também, porque se a gente for pensar, o Maurício de Souza sempre teve o merchandising lá do extrato elefante, algo que desse para ele uma sustentabilidade, né, para que hoje ele chegasse nesse grande projeto que ele tem até agora a divisão de graphic novel, de mangá, do quadrinho para jovem, para o quadrinho para criança, para a primeira infância, né? Virou realmente um projeto maravilhoso, né? E nos anos 70 e 80, o que deu sustentabilidade para ele foi o marketing, né? Foi essa área. E assim a gente viu que a Marvel quase quebrou uma época, porque não era a hora ainda de produzir esses filmes que a gente vê agora, né, no ano 2010 para cá. Então, a gente tem que entender dentro de cada época. Agora, a gente precisa realmente do marketing digital. A gente lança o produto, mas você entra na Amazon no meio de milhões de projetos. Sim. Então, se você não divulgar isso, não dedicar pelo menos uns R$ 30 por dia ali, R$ 20, R$ 10 para chegar em algum público, o algoritmo das redes sociais, ele é feito para inibir qualquer pretensão comercial. Quando o assunto é fútil, não gera nenhum aprendizado, ele tem um fluxo de espalhar como um incêndio muito mais rápido do que algo que tem alguma pretensão de divertir, educar, algo que tenha um viés comercial, ele inibe e chega ali para 1 a 5% dos seus contatos das redes sociais, né? Então, isso aí é uma realidade. Eu tenho experimentado agora com o Além Túmulo os primeiros anúncios. Então, agora eu estou aprendendo. É shopping. Você tem que entender que não é só o Google Ads, você precisa criar o Google Merchant, que é a parte de cadastrar produto, você precisa do Google Analytics, você precisa de várias ferramentas interligadas, e isso não é uma coisa muito prazerosa para a gente que tem que aprender ali de forma autodidata. Se tivesse uma estrutura de uma grande agência, com tudo pronto para executar, as editoras maiores têm, né? Então, talvez o nosso caminho seja uma aproximação com essas editoras ou pessoas que já trabalharam nessas editoras que venham com esse conhecimento. O grande sonho de quem produz arte é poder dedicar de forma exclusiva à produção. E a gente, às vezes, fica 80%, 90% do tempo envolvido com questões burocráticas, com questões que são necessárias no processo e que a gente não tem estrutura ideal para realizar tudo isso, né, de uma forma quase individual.
Mesmo os editais de incentivo à cultura, que assim, são muito importantes, eles impulsionaram a produção de quadrinhos no Brasil, em Uberlândia particularmente, o audiovisual, um monte de coisa. Mas assim, é muita coisa, né, cara? Você precisa de contador, você precisa, de, às vezes, de advogado até. Você é complicado lidar com isso, né? Assim, eu elogio muito o artista que sabe fazer isso, mas eu não sei, cara. Eu acho que o ideal, o mundo ideal, pelo menos, seria que o artista fizesse arte mesmo, né? Como você falou, mas É, não dá, né? Tem que a lidar com isso gente, tudo, né? exatamente. É, a produção artística, ela envolve várias áreas de conhecimento. Como você disse, contador e advogado agora é imprescindível, né? Porque as leis realmente exigem a gente está sempre sob uma vigilância, né? Mesmo que você mostre os melhores resultados, você está ali sempre tendo que justificar. Então, é uma escola que eu participo há quase 20 anos e que a tendência é buscar um caminho independente até mesmo das leis. Ela tem sido essencial, mas o momento atual, eu acho que agora a gente precisa ir para uma transição para algo realmente independente. Não sei como que vai ser. É apenas uma intuição que vai ter mudanças. Aliás, como isso envolve política, a gente precisa de mudanças urgentes, né? Porque há, nesse momento, um novo tipo de exílio. A gente vê na história, né, que os músicos, os artistas tiveram que sair do país, agora a gente está num novo tipo de perseguição também, que acontece de forma burocrática. Isso tem acontecido. Eu não sei se é uma revanche de quem está no poder, né? Porque teve alguns momentos que o cinema nacional realmente ganhou uma proporção internacional e chegou Sim. na França com um cartaz. Dali para frente teve uma revanche política contra os artistas que a gente achava que não ia chegar nos pequenos, mas chega sim. É porque Chega. é uma cadeia, né? Uma cadeia. O que afeta a produção de um longa-metragem que a gente não tem nada a ver, de repente esse cara que realizaria o longa-metragem, ele precisa participar de editais menores, ocupar o espaço do produtor médio, que vai ocupar o espaço do pequeno, e aí você já não tem mais oficina, você não tem formação de público. É um desastre mesmo, assim, no audiovisual. O quadrinho, assim, ele tem uma outra dinâmica, né? De uma certa forma, a gente vai sempre fazer de um jeito ou de outro, assim, ou consumir, mas o audiovisual não. O audiovisual, assim, não tenho dúvida de que o que está acontecendo é essa revanche mesmo, e está bem sucedido por enquanto, mas, assim, o Collor também destruiu o cinema nacional, ele renasce, né? Assim, ele renasce, e a animação, sobretudo, né, cara, estava num momento fantástico. Agora o Bob Cuspe está concorrendo ao Oscar, O Menino e o Mundo, né, que filme maravilhoso, concorreu ao Oscar. E assim, foi meio abortado, né, esse processo da animação brasileira. Muita gente vai sair para trabalhar para o mercado externo, porque você vai ganhar em dólar, a diferença do câmbio, e você tem mais trabalho e tudo, mas eu acho que renasce em algum momento, né, assim. Agora nós temos que analisar esse panorama, né, e buscar um caminho, porque se você vai trabalhar em outra área, aí o tempo não sobra, mas para você continuar a sua produção. Então, é um momento de escolhas. Em 2018, eu já vinha percebendo que o público estudantil, né, que sempre foi o público-alvo das oficinas, né, de animação e de quadrinhos, esse público já estava se desconectando do presencial. As redes sociais já estavam tirando o público, né, tanto que uma experiência que eu fiz, por exemplo, foi
abrir matrículas via Facebook. Todo mundo confirma que vai. Aí chega na hora, o público presencial não está lá, ele é inexistente, porque está todo mundo no digital, preso ali nas redes sociais. Entre 2007 e 2018, eu fui o coordenador local do Dia Internacional da Animação. Então, cada ano era aquela surpresa, porque é uma curadoria que vem de São Paulo e Porto Alegre. Tinha ano que eu gostava, tinha ano que eu nem gostava tanto daquela produção das mostras nacional e internacional, mas a gente chegou a ter público de 200 pessoas no Teatro Rondon Pacheco, e depois foi caindo para 70, 80, 60. A gente fez os últimos no Muna, com 30 pessoas, talvez. O que valia a pena era ir para a PAI e ter mostras em ações educativas para um público espontâneo e carinhoso. Ali eu conseguia ter 100 pessoas em cada edição, né, nas escolas, dentro de ações como o SESC, como a PAI, porque o público já estava lá presente. Agora, a gente reunir público, igual a gente fazia nos anos 2000, 2010, isso não vai acontecer mais. Agora, é no digital, sim, não tem como ser diferente. Aí, em 2018, eu passei para uma instituição dar continuidade, nem sei se deu continuidade, por conta, depois da pandemia, eu pedi contato com a faculdade que daria continuidade nesse Dia Internacional da Animação. Mas realmente a gente está numa época de mudanças, de desconstrução, para depois ressurgir das cinzas. Vai ressurgir, concordo com você, mas realmente está um momento bem delicado para a produção, né, e para a distribuição. Agora vamos voltar para a questão artística, assim, saindo, mas ainda falando assim de ferramentas digitais da internet. Lá atrás, assim, você citou o Scott McCloud e o Will Eisner, que são, assim, para quem quer aprender a fazer quadrinho, né, não são teóricos, pensando a estrutura da linguagem em termos teóricos, mas são bons professores, né? Assim, se aprender a fazer quadrinhos, são 2 livros muito bons. E além disso, a leitura dos quadrinhos, tudo isso. Mas aí tem uma questão, o quadrinho no papel, ele funciona de uma forma específica, né? Tem aquela história de a página ímpar, o último quadrinho da página ímpar, para o primeiro quadrinho da página par, você tem a virada de página e tem a imagem surpresa. Então tem sempre essa questão. Tem toda uma estrutura que se dá nesse suporte, né? Características próprias desse suporte. E aí a gente tem o suporte digital e ferramentas digitais para criar quadrinho, né? O celular tem uma dinâmica de leitura de quadrinhos que seria mais apropriada para ele. Estou vendo gente experimentando assim uma história como se fosse uma página infinita na vertical, como um pergaminho. Você vai subindo. Legal. Tem também barra de rolagem horizontal, tem quadrinho por quadrinho, que aí você não fala nem de página, mas dá um clique e aparece o quadrinho. Ele pode não ocupar a tela toda, ele pode ocupar a tela toda conforme o que você queira mostrar com aquele quadrinho. Me fala um pouco sobre isso, assim, como você sente isso, assim, o papel te faz falta, assim, de ter o quadrinho publicado no papel? Quando você pensa em digital, às vezes você pensa projetos com essa especificidade para ser aplicado para leitura digital? Eu tenho intenção de fazer, né, o que eu fiz de prático e tenho feito é no projeto a turma do Instituto Alexa. Eu trabalho a dinâmica dos 10 quadros do Instagram. Então, você passa com o dedo ali os 10 quadros. Essa é um formato que eu adotei para Instagram. E, assim, eu acho que, se é papel ou não, né, acho que a dinâmica da página para o quadrinho ela é essencial. Mas a gente aprendeu, por exemplo, com o Watchman, né? Ele criou ali um formato que ele mantém durante toda a produção, aquele formato específico, como se fosse uma tela mesmo, né? Que é contínua, ela não fica brincando de cortes na diagonal, igual o mangá. Ele vai dentro daquele padrão. Eu gosto muito dessa questão do padrão. Eu tenho adotado no Além Túmulo o que sobressai é o formato
do próprio celular, sim, da tela, né, do widescreen, como se fosse uma tela de cinema. Então, a página tem 3 quadros para ter esse padrão que facilita a arte sequencial, mas eu não sinto falta do papel, eu sinto falta do formato da página, assim, mas se ele pode ser aplicado no digital, com o Kindle, por exemplo, eu acho que vai ter sempre um espaço para o papel e para o digital, mas cada vez mais o digital, né, tem se assumido esse espaço da disrupção mesmo, né, de você não ter que ter a coleção toda ali física. Isso eu acho que é muito interessante a produção ter, como a Amazon faz, né? Você tem a versão capa comum, capa dura e também a digital. Isso é o caminho que vai prevalecer mesmo. Assim. Vai ter gente que prefere o digital e outros querem o papel. A questão do papel volta na questão da editora, né? Porque a gente tem que ter essa parte da distribuição, que é um aprendizado também, né? Voltamos no marketing digital para que o público conheça e compre para poder mandar para o correio. Então, a experiência de estar nas livrarias também eu tenho feito, mas cada vez mais as pessoas estão comprando nas lojas virtuais. Uhum. Entendo. E você tá trabalhando já assim na continuação do Além Túmulo, assim, para em tempo breve Sim, agora para. eu estou focado bastante na loja vistaf7.com.br, porque eu estou trabalhando esse universo dos quadrinhos, dos personagens, para estampas. Então, isso também demanda assim, muito envolvimento, porque envolve a loja virtual e todas essas ferramentas que eu estava falando do Google Merchant Center e por aí vai. Então, é uma parte bem burocrática, é como se você estivesse realmente construindo uma loja física. Começa da base para subir parede, para chegar no acabamento, para chegar na publicidade, para chegar... ela dispensa o estoque, porque eu terceirizo a produção por demanda, né? Eu tenho uma fábrica no Rio de Janeiro que executa essa parte que antes seria inviável você... Agora, né? É inviável você ter estoque, né, de produtos em casa. E no livro, nos quadrinhos, também não é muito diferente, né? Nós estamos falando de ter um estoque, de produção gráfica. Então, a continuidade do Além Túmulo está nos projetos. Agora, eu vou, por exemplo, começar a produção nessa linha corporativa. Eu vou provavelmente, né, tá já aprovado em edital, eu vou produzir a turma do parque, Amigos do Parque do Pau Furado. Então, volto a revisitar a educação ambiental e quadrinhos. Mas o Além Túmulo eu estou escrevendo, eu ainda não voltei para o desenho. Entendo. Mas aí na parte da escrita dos roteiros, sim, eu tenho já trabalhado. O ideal... É por isso que agora é um momento muito peculiar, né, Chico? Porque a gente consegue ter acesso via redes sociais aos editores, conhecer pessoas que realmente estão aí no mercado de São Paulo, de Rio de Janeiro e além, porque a gente precisa se aliar a esses projetos. Eu fiz uma experiência no Catarse, mas eu não achei que para um pequeno editor seja algo, um caminho a ser seguido assim. Dependeria de uma editora com um grupo, um cadastro de clientes já grande, aí sim. Então, a gente tem que pegar o caminho aí do Max Andrade, né? E chegar nas editoras pequenas e médias e até chegar numa grande editora. Eu acho que o caminho é esse para que a gente consiga poder
envolver realmente nessa parte da produção. Eu lanço o Além Túmulo e agora recuo, volto para a parte de divulgação, distribuição, então não dá para fazer tudo sozinho. A gente realmente precisa de conexões com as editoras. Seria o ideal mesmo, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Sobre as oficinas. Você falou que teve um momento também que você teve uma certa influência do mangá, assim. No momento de adolescência, assim, eu lembro que tinha uma leitura muito grande de super-herói. Algumas pessoas liam coisa do humor, Chiclete com Banana e tudo, de super-herói. Eu me lembro que, assim, tinha um público majoritariamente masculino, assim, quando era leitura de infância, tipo Disney, Mônica, Luluzinho e Bolinha, essas outras coisas, na minha infância era de igual para igual, vamos dizer assim, o número de meninos e meninas que lêem. Depois, na adolescência, parece que tinha uma ruptura, assim, ficava uma coisa muito voltada para um público masculino. Eu tenho a impressão, porque, desculpa, não acompanhei tanto isso, mas que desculpa, mas que o mangá trouxe muito público feminino. Nas oficinas, assim, de quadrinhos, você teve essa impressão, assim, de ter no mangá leitores, assim, mais ou menos iguais, assim, talvez não dos mesmos títulos, mas, assim, do quadrinho japonês ter o mesmo número de leitores meninos e meninas, e na sua oficina tinha essa divisão por gênero, assim, tinha mais ou menos uma igualdade, assim, no número de meninos e meninas? Teve situações muito interessantes, porque cada oficina era uma experiência e um grupo diferente. Quando eu ia nas ONGs, né, mais na periferia, era um público que tinha o contato do Dragon Ball Z e games de guerra, a referência deles era essa. E eu dava preferência para aqueles que criassem algo deles mesmos, mas sempre tinha essa referência, sim. Mas tinha oficina que já era para um público diferente, tipo, oficinas que eu fiz seleção via quadrinhos, aí vem aquele público que realmente desenha, que realmente lê, ali é um método diferente. Aí vinha uma garota já com personagem pronto, ali a gente percebe que já tem uma relação, né, de amor, de vínculo maior, mais específico com os quadrinhos. Teve oficina em Belo Horizonte que, por coincidência, estava fazendo animação sobre os cartões de Guignard para a Malita e tinha o texto em francês e tinha um cara na oficina que falava francês. Aí, então você vai fazer a dublagem, você vai fazer a voz aqui, não é nem dublagem, né? Você vai fazer essa voz aqui. Então, assim, era bem eclético, sempre foi. Então, cada vez mais o público feminino está presente, né? Mas a gente tem que achar esse público nesse tipo de evento, CCXP, hashtag, né? Para você ter uma confluência com quem está buscando esse assunto, porque, sei lá, se é 5% do panorama das redes sociais é muito, a gente tem que encontrar esse público. Na feira da Casa de Quadrinhos de Belo Horizonte, que foi em setembro, também foi online, eu percebi uma presença feminina muito grande, bem maior do que a masculina até. Na CCXP também tem essa questão de eles tentarem criar essa diversidade, né, de todos os tipos possíveis de quadrinho para maior de 18 anos, ter o espaço para o infantil, para o infanto-juvenil, para todas as possibilidades dos quadrinhos. Então, tem espaço para todos, né? Mas a gente vai ter que encontrar esse público para cada área via o marketing digital, né? Essa questão de afunilar para encontrar o público que está afim do que você está fazendo, porque eu tenho ainda uma certa crítica com a idolatria que o público brasileiro tem, né? Não com o cinema dos filmes da Marvel, que eu amo, mas também não dá para ficar essa idolatria. Vamos também assistir
lições da Turma da Mônica, né? Vamos ver as produções nacionais também. Então, tem muita gente que acessa centenas de episódios de séries japonesas, né? Então, assim, eu cheguei num patamar que eu não tenho como assistir tudo que é produzido. Eu tive ali uma formação desse vocabulário nos anos 80, 90. Agora eu acompanho de uma forma bem menor, até para não me influenciar também. Às vezes, se você for ler demais, você vai ficar muito próximo ali, na hora de criar, vai acabar aparecendo com alguma outra coisa. Então, ultimamente, eu assisto série, alguma coisa assim, esporadicamente. Eu não acompanho nenhum quadrinho, nem uma série de mangá, de animação japonesa, nenhuma, assim, porque realmente não dá tempo, porque a gente precisa agora se dedicar parte do tempo para essa parte do Google Ads, por exemplo, que ainda vai um aprendizado constante e contínuo, vai se aprimorando essas ferramentas, elas são complexas e a gente precisa conhecer, pelo menos, para poder avançar nessa área da distribuição, que eu acho que agora a gente consegue, a gente antes tinha aquele medo, nossa, será que eu consigo produzir? Agora não, a gente já sabe que consegue produzir, mas temos os desafios na distribuição, né? Nessa área comercial. Sim. Me fala outra coisa, ainda um pouco sobre as oficinas, assim, a história em quadrinhos, a animação também, mas sobretudo a história em quadrinhos parece funcionar muito como uma ferramenta para comunicar muitos conteúdos, assim, no caso da educação ambiental, por exemplo, que aparece nas suas oficinas, em alguns trabalhos. Por que você acha? O que tem assim de mágico nessa linguagem que a gente consegue comunicar tanto um discurso que às vezes em palavras vai ficar enfadonho, ou vai ficar autoritário ou desinteressante? A gente conhece as fórmulas, a gente sabe o que pode ser engraçado, o que é um gancho, né, cômico, o que vai ser dramático. E nas oficinas dá para fazer as crianças e os jovens experimentarem isso, né, com a bagagem que eles têm, juntando com a bagagem nossa um pouco maior, mas a gente sabe que os clichês, eles existem no cinema, existem nos quadrinhos, e a gente busca evitá-los, porque quando a gente utiliza aquele recurso, você fala, isso é igual tal história, isso, né? Então, sempre fica um ponto fraco ali, um calcanhar de Aquiles, né? E quando o roteiro ele é espontâneo, ele se sustenta. E ele pode usar um clichê, mas de uma forma leve ali, que não vai comprometer. Mas nas oficinas, eu sempre percebi assim, o potencial criativo nosso, em geral, de todo ser humano, ele é muito tolhido na infância, né? É um momento que a gente para de desenhar, ou para de escrever, acha que isso vai dar uma vergonha, você quer se nivelar com os outros e para de fazer ali o que você tinha vontade de fazer. Então, nas oficinas eu percebi sempre esse caminho assim, isso está muito clichê, vamos fazer de tal forma? Aí ali a gente experimentando, e já nas primeiras oficinas, a gente já teve filme indo para o Animamundi, já nas primeiras oficinas foi para o Ecocine, Curta Amazônia, então teve um momento que a gente estava ali num cenário já com todo ano com uma certa representatividade, com um traço infantil, um traço simples, com algo quase artesanal, mas que dialogava bem naquele momento. Então, nesse momento atual, eu não vejo espaço para voltar a produzir as oficinas, mas já tem um acervo
muito grande, né? São mais de 200 curtas, 30 episódios animados de 10 minutos cada, que aí eu tive a oportunidade de criar 2 personagens que são animados, apresentando as animações, apresentando as crianças das oficinas. E esse material, ele primeiro foi distribuído em DVDs, né? Mas aí com essa transição da disrupção também da mídia com o streaming, aí eu demorei um pouco, mas esse material, a maior parte já foi para o canal F7, que é F7 Comics, no YouTube, mas ainda é muito pouco aproveitado, né? Era uma área que me instiga muito nessa questão da educomunicação, porque são milhares de escolas, milhões de alunos, a animação ela é feita para ser reaproveitada, né? A animação do Casamento da Ararinha Azul, que eu criei em 2013, uma média-metragem de 38 minutos, baseado no livro do Ângelo Machado, ela pode ser agora revisitada por crianças que estavam nascendo em 2013, né? Agora estão aí com 8 anos, né? É uma nova geração que pode assistir. E a gente, durante muitos anos, os professores também estiveram sob uma pressão muito grande, sempre estiveram, né? A valorização da educação é mínima, então eles vivem sob pressão, com muito trabalho, e deveria haver uma aliança entre nós que produzimos esse conteúdo educomunicativo, né, com animações sobre meio ambiente, direitos da criança e do adolescente, patrimônio histórico. Isso deveria ser muito mais utilizado, porque tem a lei do cinema nacional na escola e ela não é aplicada, né? Então, esses vídeos eram para ter milhões de acessos, se ele fosse aplicado nas escolas. Então, o acervo está disponível e a gente espera que ele seja redescoberto. A gente precisa de parcerias com a rede de ensino. E isso, antes da pandemia, estava já numa tensão muito alta, com salários atrasados, uma série de fatores que não vai além eles, né, dos educadores, dependem dos recursos públicos que nós criamos, e eles estavam ali sendo massacrados no momento antes da pandemia. Aí vem a pandemia e cria uma nova dificuldade para esse público, mas ao mesmo tempo faz com que acelere algumas décadas o ensino online. Então, a gente tem que procurar o que tem de bom nesse panorama todo, e daqui para frente a gente recomeçar. Eu espero que esse acervo das oficinas, por exemplo, possa ser utilizado. As primeiras animações de 2002, 2003, sobre o Surgismundo e Lichelle jogando lixo que vai para o esgoto e vira enchente, continua tão atual, né? Porque as pessoas continuam poluindo e entupindo os bueiros da mesma forma, né? Uma nova geração que não está utilizando esses recursos da educação ambiental. Então, nós temos que realmente ter o diálogo, né? Ter um recomeço. Acho que agora é hora da gente recomeçar e colocar essas ferramentas em prática. Eu estou começando uma série de vídeos sobre o e-book que eu criei no mestrado, em 2019, né? As ferramentas digitais, porque o pessoal, nós todos utilizamos as ferramentas, o celular, de uma forma intuitiva. Nós todos somos autodidatas, e as crianças e os jovens usam as ferramentas de uma forma que elas não aproveitam todo o potencial. Eles não sabem, por exemplo, que tem ferramenta da Pixar que ensina matemática, que ensina animação de graça, né? Então, eu quero compartilhar esses links legais e fazer uma pequena contribuição nessa área. Mas o quadrinho agora, realmente, ele é o meu foco central.
Central. Por volta de 2017, eu passei por uma situação, né, que eu fui... uma dupla aí foi roubar o carro, me sequestrou, me amarrou no mato, e eu achei que eu ia morrer, e eu falei, nossa, no dia seguinte eu pensei, estou cheio de rascunho nas gavetas e não estou produzindo quadrinho, eu fico aqui envolvido com a burocracia e não estou produzindo o que eu mais quero produzir. Então foi um momento de virada, assim, aí eu até mudei para F7 Comics para não esquecer, que agora eu tenho que produzir quadrinhos. Aí essa parte corporativa me deu um certo fôlego para ver que realmente, né, o que a gente aprendeu funciona. A arte sequencial é uma ferramenta de educação também, mas também de entretenimento. Então agora a Legal. gente tem que achar, né, para ter contato com os editores, ter contato com as editoras, para a gente, para que eles nos conheçam também, para ver que a gente tem um potencial. Na animação, eu dependo de câmera, de som, de editores, de coloristas, uma série, uma equipe, né? No quadrinho, a gente consegue ainda, né, fazer algo mais individual. Por isso que foi uma questão estratégica de voltar para valer assim, na produção de quadrinhos. Tem uma independência maior, né, para produzir os quadrinhos. Agora me fala uma coisa, você disse que não está acompanhando tanto a produção de quadrinhos, de animação japonesa, de séries ou outras coisas, em função do tempo e de outras questões, mas e o quadrinho e animação brasileira, assim, ou da produção contemporânea, ou mais antigo, o que você tem visto ou revisto, assim, o que você indica, o que você acha legal, inspirador, assim, sobretudo do quadrinho nacional? Realmente a gente está no ápice do Maurício de Souza, né? Que ele abriu caminho para que outros artistas produzam graphic novels dentro desse universo. A gente viu aí, acho que foi até na CCXP que tornou público, né? O Anjinho com o Max Andrade, que é uma pessoa próxima da gente. Então, realmente é a consolidação, né, as graphic novels começando a virar filmes, né, nessa linha também que a Marvel adotou, que a DC também adotou. Então, sim, eu vejo que a produção da Turma da Mônica é o que mais me inspira hoje, sim, que eu tenho um pouco mais de acesso. E do japonês, eu gosto muito do Osamu Tezuka, o criador do Astro Boy, né? E de outros tantos personagens legais. Ali eu já encontrei um vocabulário e um jeito de contar história que, para mim, ele tem uma simplicidade, ele conseguiu ali sintetizar uma forma de contar histórias que, para mim, já é uma escola. Ali eu não preciso... Eu até conheci um pouco do Coreia do Sul, não sei, tem algumas produções japonesas tal que são muito legais, mas realmente o Ziraldo, Maurício de Souza, o Osamu Tezuka, né, esses para mim já serviram de escola, de modelo assim para criar a partir daqui eu gostaria de criar mais. Isso me inspirou e para mim no momento basta, mas eu quero voltar assim, eu assisto as séries, os filmes, essa linguagem do cinema eu acompanho mais do que os quadrinhos atualmente, mas eu me inspiro, por exemplo, na música. A música é um fator que está presente no além-túmulo, nas entrelinhas. Muito coisa de Milton Nascimento, Raul Seixas me inspira na hora de escrever. Então, assim, isso passa até a uma forma mais sutil, despercebida, mas tem ali uma bagagem que eu bebi nessa fonte da música, por exemplo. E assim a gente interlaça tudo, né? Tá tudo interligado. A propaganda, né? Sempre foi uma influência grande também. A gente é vítima, né? É, Da,
da propaganda, então a gente revida também brincando com ela ali nos recursos que Legal, a gente legal. utiliza. Legal. Branco, era isso, então. Foi muito bom, cara, conversar, lembrar de coisas lá do finalzinho do século passado, lembrar das produções, trocar umas ideias aí, foi bom demais. Agora, se você quiser, deixa umas palavras para os nossos ouvintes aí. Pessoal, nós estamos numa época muito interessante, com todas as possibilidades de produção. Todo mundo tem o celular na mão, que pode fazer um curta, um documentário, um stop motion, e nós temos ferramentas gratuitas para desenho, para gravação de áudio. Então, nós temos que investir nós mesmos, ter o tempo para que a gente possa criar algo também. Então, o que eu deixo de recado é que a gente tenha um tempo para si, não se deixe levar pelo turbilhão de informações desse mar, porque senão a gente fica à deriva também, né? Tem muita informação e aí você se perde, a hora que vê o dia já passou, a semana, o mês, o ano. Então, às vezes é preciso a gente ter até um distanciamento para poder criar algo próprio. Eu acho que eu vivo isso atualmente. Não dá para ficar acompanhar tudo que é produzido, e nós temos que ter um tempo para nós mesmos. Eu tenho um plano agora de fazer uma história em quadrinho, com essas memórias de 99 e 2000. O roteiro já está pronto, essa brincadeira do zip drive, perdendo a noite para o dia, e perdeu tudo porque o disquete estava corrompido. Essas brincadeiras eu estou com tudo anotado aqui para fazer uma história, mas essa vai ser num traço mais solto, bem mais tranquilo. Eu acredito também que cada história pode ter um estilo diferente, né? Nunca consegui ser como o Valtênio, o Fernando Duarte, que tem ali um traço bem claro, né? Eu gosto muito do figurativo, mas se precisar eu vou para o cartoon, eu brinco com o rabisco, eu gosto dessa liberdade, dessa versatilidade. E convido o pessoal para conhecer o nosso canal no YouTube, F7 Comics, e a nossa loja, vistaf7.com.br, o nosso site f7.com.br, também tem um pouco dessa história com portfólio de quadrinhos, de animação, de produção na área do design, produção de livros, e é uma história que abre caminho para a gente pensar o futuro também. É importante a gente ter esses registros, né? Brincar com o passado, o aprendizado, mas com a mente no presente, criando algo que vai ser materializado num futuro próximo. E o que a gente tem que fazer agora é buscar as conexões com as pessoas certas. Eu acho que esse é um caminho. Nós, às vezes, perdemos um tempo precioso com conexões que não estão ali no objetivo da produção de quadrinhos, por exemplo. Aí não adianta. Nós temos que buscar o contato com as pessoas que estão na mesma sintonia para a gente desenvolver, né, debates como esse que o Chico está promovendo nesse momento, e eu agradeço o convite, poder também revisitar as memórias, essa trajetória, e aprender. Enquanto a gente está falando, a gente está aprendendo, né, reaprendendo, e sempre com a mente aberta para o aprendizado. Acho que essa aí é a principal meta que a gente tem que ter. Muito obrigado, Chico. Bacana, Branco. Valeu, a gente que agradece, cara. Vamos marcar de novo mais para frente aí, trocar mais ideias, lembrar de outras coisas e falar de produções novas de novo. Grande abraço, Branco. Até mais. Valeu, galera. Abraço para todo mundo aí. Até nosso próximo Rádio Quadrinhos. Até. Tchau, tchau.